E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Faz uma semana que eu não apareço aqui e a razão disso é que eu sim peguei Covid. E aí eu deixei de lado os vídeos que eu não tô conseguindo fazer porque eles são muito complexos e eu não tô com cabeça para nada complexo. E vim simplesmente dizer que eu tô bem e contar um pouco da minha experiência. O negócio do Covid, ele tá realmente preocupante. Quando você olha esse gráfico aqui, ele tá, cara, simplesmente assustador, porque agora você tem 170 mil casos, 200 mil casos num único dia. E embora grande parte da nossa população esteja vacinada, que é o meu caso, o caso da minha família, o gráfico de mortes ele não tá nada parecido. Perceba que o gráfico de mortes ele sempre acompanhou muito bem o gráfico de novos casos. Isso daqui deu uma baixada porque mostra agora, porque isso daqui agora está enorme, então mudou a escala aqui do lado. Mas e dadas essas devidas proporções, o gráfico de mortes ele sempre acompanhou o de novos casos e agora isso não está acontecendo. Porém, é tanta gente pegando agora, são 200 mil, que inevitavelmente o número de mortes também está subindo. E como as mortes elas vêm com 2 semanas de atraso, né? Geralmente com 2 semanas de atraso, eu tenho medo de pensar como que daqui 2 semanas esses 200 mil casos por dia eles vão estar se refletindo. Bom, vocês já se alimentam aí de informação a respeito de pandemia, de Covid, por outras fontes. Não sou eu que vou ficar né, achando que eu tenho aqui alguma coisa para ensinar. É, eu imaginava que esse começo de ano seria complicado, porque, primeiro, essa Omicron, de fato, ela tem uma, uma transmissibilidade muito maior. Agora, é engraçado que, final de ano, a gente é um dos raros casos em que as pessoas elas abrem duas exceções em seguida. Muita gente já estava levando uma vida praticamente normal, mas levar uma vida praticamente normal é sair com as pessoas que você geralmente sai, é encontrar com as pessoas que você geralmente encontra. Tem pouca coisa inédita e tem pouca aglomeração em realmente grande quantidade. E aí, quando chega no dia 25 de dezembro, o que você faz? Você encontra a sua família. Mas se fosse você sozinho encontrando a sua família, se você só você abrindo exceção para encontrar a sua família, não teria problema nenhum. O problema é que são todas as, quer dizer, um monte de pessoas abrindo exceção no Natal e voltando a abrir a exceção no Ano Novo. Então essa sequência de Natal e Ano Novo é complicado, porque se você pega Covid no Natal, muito provavelmente no Ano Novo você vai estar virulento e aí você vai entrar num grupo de pessoas muito maior, porque Natal é família e Ano Novo né, é confraternização. E aí você se encontra em grupos muito maiores e aí cada um daqueles que se contaminam no Natal tem a possibilidade de nos abraços de confraternização, nas aproximações do Ano Novo, de se aproximar de muito mais gente. Então, como eu sabia que esse risco era muito alto, eu falei, não vamos dar bobeira. E a gente vai confraternizar só no Natal. Então, a gente abriu a sessão no Natal e não encontramos ninguém no Ano Novo porque a gente não queria dar esse mole. Acontece que no dia 8 nós tivemos que ter contato com pessoas de fora. E aí, num vacilo, a Lari pegou Covid, a gente testou, deu positivo. Ela ficou muito mal por alguns dias. E basicamente o que ela teve foi muita dor no corpo, e muita fadiga, muito cansaço. E depois que o teste deu positivo e tudo mais, eu não fiz questão de me isolar dentro de casa. Por quê? Porque ela já estava transmitindo há vários dias, e porque a gente aqui é muito próximo. Então eu falei, se tiver que pegar, com certeza eu vou pegar. A bebê ficou com febre, não sei se teve Covid ou não. Foi engraçado porque com 39 de febre ela ficava dançando na frente da televisão na sala. Então para a bebê foi uma coisa muito suave, embora uma febre muito alta, ela sofreu muito pouco. E depois que a Lari se curou completamente, de forma que é difícil de explicar, difícil de acreditar, difícil de entender, eu peguei Covid e não sei
Eu não sei dizer, porque eu não tive contato com mais ninguém de fora. Pode ter sido de outra pessoa, mas muito provavelmente não. E agora que eu tô finalmente me curando, minha irmã ficou gripada e eu não sei se ela tá com Covid ou não, enfim. Meus sintomas, por 2 dias parecia que eu tinha apanhado na rua. Quarta e quinta passada. Quinta e sexta passada. Quinta e sexta da semana passada parecia que eu tinha sido linchado na rua. Eu tinha dores terríveis, dores musculares terríveis nas pernas, nas costas, constante dor de cabeça. Tive tosse, dor de garganta, febre por 2 dias também. E depois, coisas que eu sempre achava estranho quando escutava das outras pessoas, eu tive. E, cara, é bizarro. E a coisa mais difícil de explicar e mais sutil é a que mais tá me dando medo de todas elas. Eu fiquei alguns dias. Embora as pessoas digam que essa Omicron aí ela não afeta tanto o paladar, eu fiquei alguns dias tendo dificuldade de reconhecer gosto. Eu sabia o que eu estava comendo, mas os gostos eles estavam todos confusos e distorcidos. Então a minha comida favorita não tinha graça, a minha bebida favorita não tinha graça. E isso eu já comecei a recuperar. E fora isso eu tô com uma fadiga, um cansaço constante. Isso está me desanimando bastante. Mas o que mais está me dando medo é a dita confusão mental. É uma coisa tão subjetiva, né? É uma coisa tão difícil de explicar. E é engraçado porque não é por efeito de febre, porque já não estava com febre mais. Talvez sim por efeito da fadiga. Mas eu tive dificuldades de leitura, o que não é geralmente uma coisa que me apresenta alguma dificuldade, porque eu tenho muito hábito de ler. Então, eu lendo os jornais que eu sempre li, lendo os artigos que eu sempre li, lendo as coisas que eu sempre leio, eu estava com dificuldade de assimilação, de concentração, tinha que ler várias vezes a mesma coisa, e não conseguia absorver da maneira que eu queria. Quando eu assisto vídeos no YouTube também, dos canais que eu sigo, geralmente a velocidade que eu assisto ela flutua de 1.7 a 3.5. Dependendo do canal, dependendo do assunto, sempre alguma coisa entre 1.7 e 3.5. E eu com 1.7 estava com dificuldade de assimilar tudo aquilo que eu estava escutando. E aí você fala, mas é porque estão falando muito rápido. Sim, mas é meu hábito, desde que aquele Video Speed Controller lá do Chrome existe, aliás, desde que eu descobri essa ferramenta, essa é a minha maneira de consumir conteúdo, de ver as coisas. E assuntos da minha zona de conforto, eu tinha dificuldade de absorver, de assimilar. E ontem eu voltei a dar aula. Que dia que é hoje? Quarta-feira? Anteontem, então. Na segunda-feira à noite eu voltei a dar aula. E é engraçado porque os meus alunos que estão aprendendo, eles falam bem, falam rápido, mas falam com uma certa dificuldade, que geralmente dá tempo de eu pensar muito adiante deles, e não só corrigir os erros que eles cometem, mas também me aprofundar no assunto e me adiantar no assunto e estimulá-los a continuar falando sobre aquilo que está sendo dito. Gente, é bizarro porque eu comecei a dar aula e das duas uma eu me concentrava no inglês para corrigir o que estava sendo dito e para dar as palavras que eles me pediam, ou então eu me soltava dentro do assunto para conseguir seguir com aquilo. Ou seja, estava me faltando processamento. E o quanto isso é bizarro para mim, porque na segunda-feira já não tinha febre, já não tinha alguma coisa que... já não tinha nada que justificasse
E foi então que eu comecei a pesquisar, a buscar ler e a escutar relatórios de pessoas a respeito dessa dita confusão mental. E é uma coisa que tem me preocupado. Nas aulas de ontem, os alunos me pediam vocabulário que eu sei, e eu demorava muito para conseguir entregar. Então, a prática faz com que você pense numa palavra ou numa maneira de dizer alguma coisa que você gostaria, e a prática, né, faz com que eu consiga te dar uma tradução literal e uma tradução interpretada, e te oferecer várias opções para dizer aquilo que você está tentando dizer. Isso é arroz e feijão, isso é o que eu tenho feito há mais de 10 anos. E de repente eu estava com dificuldade. E aí eu comecei a pensar, imagina que difícil seria eu fazer um vídeo sobre capacitação ou sobre investimento ou sobre... Imagina que complicado é fazer um vídeo complexo para o YouTube agora se eu não confio na maneira como as minhas cognições estão acontecendo. E isso também começou a me fazer a pensar sobre velhice. Meu Deus, até quando será que o meu cérebro vai funcionar da maneira que ele sempre funcionou e da maneira que eu gosto e preciso que ele funcione? E aí eu fico imaginando o quanto deve ser difícil pegar essa pequena confusão mental e tomar a temporária que eu tô tendo e multiplicar por 10, por 20, por 30, é um ponto em que em algum dado momento eu vou estar tão devagar, eu vou estar tão desacelerado que talvez o meu aluno ele não tenha paciência de esperar o meu processamento acontecer para passar a informação para ele. É claro que a prática, o estímulo, estende a vida útil da nossa máquina aqui, do nosso processador, e se depender de estímulo, eu espero que eu perdure, assim, eu dure bastante tempo ainda. Enquanto eu estiver vivo, eu quero ser ativo. Eu busco independência financeira, mas eu não tenho plano nenhum de parar de trabalhar. Então, quando eu bater as minhas metas de aposentadoria, eu não vou, por exemplo, parar de trabalhar simplesmente porque eu posso. Eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar ativo. Eu encontrei um trabalho que me dá propósito e eu vou querer continuar com isso. Mas será que eu continuaria se eu não me sentisse um professor bom o suficiente para que o aluno aprendesse no ritmo em que ele quer aprender? Isso começou a me levantar reflexões aí que são, no mínimo, assustadoras. Bom, é isso. Eu vou. Tá vendo? São essas bugadas aqui que eu tô. É sobre essas bugadas que eu tô falando. Eu tava conversando com a Célia e aí eu. E com a Alessandra também. Principalmente na aula das duas. A nossa conversa ela ia começando a se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar. E de repente, quando eu parava pra ver, eu tava perdido no meio de um tiroteio. E eu tinha perdido completamente a minha linha de raciocínio. E eu já não sabia o que falar e eu não sabia retomar a conversa. E retomar a conversa e fazer conexões dentro de uma conversa são coisas extremamente básicas para mim, porque afinal de contas o meu trabalho é sobre isso. Assustador. Enfim, eu ia falar com vocês sobre aquela luta do Whindersson que eu achei uma coisa muito bacana, e sobre a chatice do Big Brother também, e o porquê que tá chato, e o porquê muitas vezes a gente, nas nossas sagas de herói, a gente acaba querendo escapar daquilo que é fácil, daquilo que é simples e daquilo que nos traz felicidade, justamente porque a gente está acostumado com um meio midiático em que você tem que ter conflito, porque senão você não tem história para ser contada. Não sei, eu vou deixar isso
para um próximo vídeo talvez, porque agora eu não vou conseguir falar isso da maneira que eu quero dizer e talvez causar o efeito que eu quero causar. No fim das contas, quando você está doente, quando você está com, né, eu quero deixar só esse recado no final. Quando você está doente, quando você não consegue trabalhar, quando você está mal, de repente você começa a ver quais são as coisas que realmente importam, porque a gente fica nessa de tentar absorver conhecimento, tentar entender o mundo, tentar influenciar a vida das pessoas e tornar a vida das pessoas melhor. Capacitação, capacitação, capacitação. A gente vai começar uma playlist a respeito disso. E de repente você se vê doente e a única coisa que importa são as pessoas que estão imediatamente ao seu redor. Então, na hora da doença, o que conta e esse papo é bem clichê, tá? Mas ele é muito real também. O que importa é a família. Você olha para uma criança e fala, meu Deus, o que pode ser da vida dessa criança se alguma coisa acontecer comigo? Você olha para o cuidado das pessoas ao seu redor e vê o quanto isso é o que realmente importa. E por experiência, sendo esse o melhor relacionamento que eu já tive, sendo essa família aquilo que eu amadureci para construir e quis construir, eu digo, é um relacionamento muito suave, ele é um relacionamento muito leve. Lembra que a gente estava falando sobre relacionamentos, né? Sobre eu não tenho coragem de chegar nela, eu tenho dificuldade de me relacionar com mulheres. Nesse papo todo, geralmente aquilo que a gente sabe sobre relacionamento vem de filmes de romance, vem de novelas, vem de seriados, vem da história dos outros, e de repente você começa por inércia do país a assistir esse Big Brother e ver o que está acontecendo. E qual é a reclamação que as pessoas têm hoje? Que tá muito paz e amor lá dentro e que tá muito chato. Por quê? Porque o jogo ele é feito para que você tenha conflitos. O programa ele existe para que você veja o pior do ser humano sob pressão, querendo sobreviver. Assim como os seriados, assim como os filmes, assim como as sagas de herói e as histórias que você lê, elas precisam ter conflito. Por quê? Porque senão não há história para ser contada. E aí o que acontece? Às vezes você tromba com um amor tranquilo, uma pessoa com quem você se dá bem naturalmente, que você gosta de estar perto da pessoa naturalmente, com quem você não precisa ter nada para fazer, para que você se divirta e para que você queira estar e para que você queira continuar. E aí quando você se vê precisando contar a respeito deste relacionamento, quando você precisa se ver contando a respeito da sua vida, você acha que a sua vida é sem sal, você acha que a sua vida é sem graça, quando na verdade você já teve o privilégio de encontrar aquilo que muito provavelmente é exatamente aquilo que você precisa. Quero deixar vocês com essa reflexão, porque principalmente meninas que gostam de acompanhar muitas histórias de amor, ver o que deu certo, o que deu errado, a gente com os nossos neurônios espelhos a gente se realiza muito pela vida do outro, né? Então a gente gosta de ver a menina que sofreu, mas teve um fim feliz, uma pessoa que passou por inúmeras dificuldades, inúmeros percalços, mas depois conseguiu ser feliz no amor, e aí o excesso de histórias, a abundância de oferta desse tipo de material faz com que você queira uma história dessas para você. E aí vem uma pessoa boa para você, com tudo aquilo que você precisa para levar uma vida calma, para levar uma vida tranquila, e você não quer a vida calma, você não quer a vida tranquila, você quer uma narrativa que possa escrever uma história de amor, que tem que ter o sofrimento, que tem que ter redenção, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo. Mas geralmente histórias turbulentas, elas não te trazem paz. E se você não tem paz dentro da sua casa, você não consegue desbravar o mundo, ter energia para desbravar o mundo e fazer guerra onde você precisa fazer guerra. Profundo isso, né? Meu Deus, que profundo. Então, essa paz no Big Brother, ela é chata pra cacete. Por quê? Porque você quer conflito. Mas essa paz é exatamente aquilo que você talvez queira e precise para sua vida. E tem gente que não consegue ter paz. Já reparou que algumas pessoas, elas sempre têm problemas?
Elas entram numa empresa, elas encontram um monte de gente que não gostam dela. Aí ela sai dessa empresa, ela vai para outra e em uma semana ela já fez várias inimizades e já tem várias pessoas que não gostam. E tem várias pessoas que a perseguem. Não vai com a minha cara, quer me ferrar. E aí você vai tentar entender o porquê, é porque a pessoa está transformando, está tentando de toda forma transformar a vida dela numa saga de herói com as devidas aventuras, com os devidos conflitos, e chega uma hora que você amadurece e percebe que você não precisa disso. Por isso que eu gosto de uma historinha muito simples, muito besta, e eu acho que eu já contei ela, inclusive, no canal. Tinha um porteiro de uma empresa e, e uma menina e um motorista de caminhão esperando liberação, e esse motorista ele estava esperando lá do lado e vendo o porteiro trabalhar. E aí era primeiro dia de novos estagiários e o estagiário ele perguntou como que é essa empresa aqui? Me fala um pouco sobre ela. E aí o porteiro me diz, me fala sobre o lugar onde você vem, como eram as pessoas na empresa onde você estava. Não, aquele lugar tinha um monte de gente invejosa, tinha um monte de gente mau caráter, as pessoas lá, elas só pensavam nelas. E, e aí o porteiro ele disse, olha meu filho, desculpa te desanimar, mas as pessoas aqui nessa empresa elas são exatamente assim. Pô, que bosta, cara. Não, mas valeu por me avisar aí. E foi. E aí um segundo estagiário, estranhamente, isso é uma história, uma fábula, então tem que ter essas coisas improváveis aí, né? O segundo estagiário passou e fez exatamente a mesma pergunta. Ele falou, tudo bem, é meu primeiro dia aqui, você pode me dar uma letra, você pode me dizer como que é o esquema aqui, como que são as pessoas? E aí o porteiro ele fez a mesma pergunta, ele fala, olha, me diz como eram as pessoas do lugar onde você veio. Ele fala, cara, as pessoas eram maravilhosas. Lá foi o meu primeiro emprego, as pessoas me ensinaram muito, aprendi bastante. Encontrei um monte de gente disposta a me ajudar e eu sou muito grato. Foi graças a ele que eu consegui esse emprego aqui. E aí o porteiro, ele diz, olha, que sorte a sua, porque as pessoas aqui nessa empresa, elas são exatamente assim. O cara ficou feliz, abriu um sorriso, falou, nossa, obrigado, cara, você me animou bastante, e entrou para trabalhar. E o motorista de caminhão, ele olha pro porteiro e fala, pô, você não acha sacanagem você ficar mentindo pra galera? E o porteiro falou, como assim? Pô, os caras perguntaram e você descreveu dois lugares completamente diferentes. E o porteiro, né, que nessa nossa fábula ele tem que ser sábio, né, não sei nem por que ele é porteiro, falou, olha, o mesmo lugar ele pode ser diferente para pessoas diferentes, porque quem faz o lugar são as pessoas e a perspectiva delas. Isso diz muito, isso é muito parecido com a Seishonoye e esse clichê, essa clichê história do copo meio cheio e meio vazio, né? Tudo depende da maneira como você olha. E a maneira como você olha para as pessoas e a maneira como você enxerga a sua própria vida, ela diz muito sobre o que a sua vida é. Então, na época mais escura, mais difícil, mais sofrida da minha vida, eu era uma pessoa muito amargurada, eu tinha muito ódio e muito ressentimento, e eu conseguia enxergar exatamente o pior das pessoas e todo o mal nelas. Era exatamente isso que eu queria ver, e eu queria que isso sempre fosse contra mim, para que eu fosse o coitado que sobrevive ao ódio e ao descaso de todo mundo. E aí eu fui amadurecendo nos meus 20 ainda. E eu falei, não, na verdade o problema não está em todas as pessoas, está muito na maneira de como eu olho para elas, e está muito está muito naquilo que eu desperto nelas. Então, aquilo que eu sou capaz de despertar nas pessoas é que vai dizer, porque tem muita gente ruim que acaba sendo legal com algumas especificamente.
Então eu preciso ser essa pessoa que desperta o melhor dos outros para que os outros pelo menos apresentem o melhor deles quando em contato comigo. E hoje eu tenho uma visão muito mais esperançosa da humanidade. É claro, eu vejo muita coisa bizarra, com certeza, mas a gente consegue sempre ver o melhor nas pessoas é, e, e a gente consegue evitar o conflito. E aí quando a gente consegue evitar o conflito, a nossa vida ela é, flui de maneira muito mais suave. Então, eu tô com muita dificuldade de fazer cognições. Então, da próxima vez que você for assistir os resumos, ou o Big Brother, ou aquilo que dizem, a próxima vez que você escutar as pessoas falando assim, tá muito sem graça, o pessoal tá muito paz e amor, pense, eu quero pra mim uma vida de um reality show sem graça. Bom, se for o caso, né? Porque se você me oferecesse uma vida sem graça, se você me oferecesse uma vida pacífica quando eu tinha 23 anos, muito provavelmente eu recusaria. Porque eu estava no momento da minha vida em que eu queria guerra, em que eu queria conflito, em que eu queria bater de frente com pessoas. E era uma fase que precisou ser vivida para que eu chegasse até aqui. Então, primeiro você precisa desbravar o mundo para depois saber o valor de ter um lugar que é seu e ter a sua casa e poder ficar nela. E você precisa ter uma vida de muita batalha, de muito conflito, de muito confronto para conseguir, então, amadurecer e entender o valor da paz. Da paz. Hoje é isso que eu quero, é paz, é sossego. Hoje eu quero poder ficar doente e ter uma família para cuidar de mim. Hoje eu quero ser a pessoa que cuida quando alguém da minha família adoece. E, e nesse meio tempo tentar, na medida do possível, também fazer bem a outras pessoas fora do meu núcleo familiar. Pensei a respeito disso. Espero voltar com os conteúdos em breve, empolgado do jeito que eu tava. Foi só essa fadiga. Eu vou falando, eu vou ficando cansado. Não é falta de ar, mas eu vou ficando cansado só de falar. Ontem eu tive 5 aulas seguidas, eu consegui dar 5 aulas, mas depois eu desabei e não consegui fazer mais nada. Mas passando esse restinho de fadiga aqui, eu espero vir e continuar ativo como eu estava até semana passada. Então, um bom dia para vocês e um grande abraço.